E aí galera, a gente está começando agora o Calorologia de Geografia e hoje o tema vai ser fontes de energia. É um tema muito importante e muito recorrente em vários vestibulares e também no Enem. Então a gente tem que ficar muito ligado na importância dessas fontes e quais são os desdobramentos das escolhas dos países. E é o seguinte, vamos primeiro pensar o que vai acontecer com um país que se utiliza muito de energia. Vamos pegar uma imagem da Terra à noite para dar uma olhada. Quais são esses países que mais usam energia? E vai ser muito fácil de ver, é só perceber aonde eles estão mais iluminados. Olha que bacana, se a gente der uma olhadinha em todo o globo, a gente tem ali a América do Norte extremamente iluminada, a gente tem a Europa também com vários pontos luminosos e o Japão, também uma outra potência com vasta área iluminada. Olha que bacana, aí você me pergunta, professor, mas tá muito iluminado porque tem muita gente. E aí vamos pensar em outros dois lugares. Se a gente considerar, por exemplo, aqui onde a gente tem a Índia e a China, vocês percebem que são dois lugares, os dois países de maior população do mundo e que não são tão iluminados quanto os outros três lugares que a gente falou. Então, desenvolvimento econômico e consumo de energia estão diretamente ligados. Então vamos escrever isso aqui para ver se dá para a gente entender. Primeira coisa, primeiro conceito, desenvolvimento econômico. Países que conseguem gerar, a partir da sua economia, crescimento. Então, desenvolvimento econômico. E aí você pensa, professor, mas qual que é a vantagem de viver em um país que tenha um grande desenvolvimento econômico? A vantagem é pensar que nesses países a gente deve ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, qualidade de vida e desenvolvimento econômico são coisas que devem estar diretamente conectadas. E aí você pensa, se qualidade de vida e desenvolvimento econômico estão diretamente conectados, como que eu consigo gerar isso daqui? Para essas duas coisas acontecerem, vamos pensar o seguinte, os países mais desenvolvidos e com maior qualidade de vida têm uma capacidade produtiva também que é muito importante. Então, capacidade produtiva. E considerando que a gente tenha hoje a produção industrial, temos algumas coisas que são importantes para essa produção acontecer. A primeira delas é a gente ter uma disponibilidade de matéria-prima. A capacidade produtiva, então, depende de disponibilidade de matéria-prima. A segunda coisa fundamental para essa capacidade produtiva se materializar, força de trabalho. E a última coisa, a qual a indústria não funciona sem energia. E aí a gente começa a fazer as nossas ligações. Capacidade produtiva, energia, desenvolvimento econômico. Fica quase que uma linha reta entre essas três situações. Então, países mais desenvolvidos têm uma capacidade produtiva muito grande e, para isso se materializar, usam e utilizam de várias fontes de energia. E aí começam as nossas questões. Isso tudo é nossa situação, coisas que já acontecem. Vamos pensar agora de onde vem essa energia. A primeira possibilidade. Países que retiram, que produzem a sua energia a partir do que a gente vai chamar de fontes não renováveis. E aí vamos ter quatro principais. A primeira delas, o petróleo. A segunda fonte muito importante, também não renovável, o gás natural. A terceira fonte, também não renovável, carvão mineral. E a quarta fonte, que os países também utilizam em grande escala, é a energia nuclear. E aí vamos tentar entender o que essas fontes têm de comum, além do fato de não serem renováveis. Primeira coisa, petróleo, gás natural e carvão, essas três juntas, elas são o que a gente vai chamar de combustíveis fósseis. Então podemos juntar essas três coisinhas em uma só e chamar de combustíveis fósseis. Esses três combustíveis fósseis,
Eles são responsáveis por aproximadamente 81% de toda a energia gerada no planeta Terra. Então são muito importantes. Quimicamente falando, hidrocarbonetos. A partir desses hidrocarbonetos, para que a gente consiga gerar energia, nós vamos precisar queimar essas substâncias. Queimar essas substâncias é fazer com que elas reajam com o oxigênio. Então vamos fazer essa reação. Hidrocarbonetos reagindo com o oxigênio, com O2, vão ter como produtos vapor de água, liberado na queima, mais CO2, também na forma gasosa. E aí começam as nossas questões, porque vamos voltar na linha. Liberação de CO2 ligada ao uso de combustíveis fósseis, esse uso de combustíveis fósseis ligado à produção de energia, e a produção de energia gerando desenvolvimento e qualidade de vida. E você pensa, professor, tá, mas o desenvolvimento, de uma forma ou de outra, está gerando o aumento da liberação de CO2? Sim, e aí você já lembra de algumas questões ambientais importantes aqui, e questões que vão estar ligadas principalmente ao clima. Esse CO2 disperso na atmosfera, ele vai gerar o aquecimento global. Esse aquecimento global com várias consequências, tanto sociais quanto econômicas, que a gente poderia falar como aumento do nível dos mares, migração forçada de população e prejuízos às safras, às produções agrícolas. Se o clima muda, a produção também tem que se adaptar. E isso é um problema, porque se a gente for pensar nessa lógica, nós estamos procurando qualidade de vida e gerando problemas ambientais. O que a gente pode pensar, o que a gente pode fazer? Se a maior parte da energia mundial, 86%, é gerada a partir dos combustíveis fósseis e essa utilização leva a um problema, vamos buscar alternativas. E a alternativa vem em outra parte e em outros tipos de energia. Aquelas que a gente vai chamar de energias renováveis. Vamos colocar também 4 aqui no papel. A primeira delas, a hidroenergia, ou energia hidrelétrica. A segunda fonte de energia renovável, energia eólica, aquela que vem a partir dos ventos. Terceira fonte de energia também renovável, energia solar. E a última, e não menos importante, a energia de biomassa. Todas essas podem ser encaradas como fontes limpas ou fontes alternativas de energia. E esse nome eu acho muito bacana. Pensa o seguinte, se a gente tem fontes convencionais e estamos buscando outras fontes menos poluidoras, estamos dizendo especificamente de alternativas à poluição de antes. E o que o mundo busca fazer hoje, os países buscam fazer? Para gerar uma verdadeira qualidade de vida, eles buscam uma transição, uma mudança. Sair dessa lógica não renovável e passar para uma lógica de maior uso das fontes renováveis. Isso nós vamos chamar de transição energética. E é aqui que a nossa prova entra e é aqui que as questões vão entrar. Como que os países vão fazer essa transição e quais são as implicações dessa transição? Deixar de usar fontes não renováveis e passar a usar fontes que sejam mais renováveis. Vamos pensar o seguinte, vamos olhar como é que isso encaixa em uma questão? Olha lá, a gente vai pegar uma questão de um vestibular um pouco mais antigo, mas uma questão ainda bem atual. O que vai acontecer? Se a gente pensar em exercícios, vamos dar uma olhadinha nessa questão que está aqui. Primeiro uma citação. A idade da pedra chegou ao fim não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim não por falta de petróleo. E quem disse isso é o ex-ministro do petróleo da Arábia Saudita, e importante, um grande exportador de petróleo, já dizendo que vamos deixar de usar essa fonte de energia não porque ela vai acabar. Por que vamos fazer isso então? E aí vem a pergunta,
considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto em diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do petróleo estaria relacionado a quê? A pergunta é simples. Se vai continuar existindo petróleo, por que vamos deixar de usá-lo? E a resposta está justamente aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nessa letra B. Voltando. Tá vendo? A gente erra também. Olha só. Na letra B de bola, que fala o seguinte: o desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia. Fontes essas que são fontes renováveis e alternativas. Deu para entender? Então é isso. É uma questão simples que envolve tudo aquilo que a gente falou. Então fica muito ligado. Gerar desenvolvimento e gerar qualidade de vida só fazem sentido se, como subproduto, a gente não estiver tendo problemas ambientais. Demorou? Então olha só, esse é o finalzinho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Dá um comentáriozinho pra gente. Brigadão e até mais. Tchau, tchau.